Oi, turminhas do quarto ano. Nesse momento, iniciando a aula de Geografia, vamos rezar a Santo Antônio para que a gente termine esse mês junino em paz, com alegria, com muita saúde. Santo Antônio pequenino, que nos guia em bom caminho, 7 anjos nos acompanha, 7 luzes nos ilumina de noite e de dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aqui a um pensamento de Rubem Alves. A alma é uma borboleta. Há um instante em que nos diz que chegou o momento de uma metamorfose. Nesse momento precisamos de uma transformação, principalmente interior, tá certo? Então, vamos fazer agora um momento de revisão, né? A gente está sempre fazendo essa revisão, mas não custa nada a gente continuar dessa forma, tá certo? Onde a organização do espaço. O trabalho no campo e na cidade. Não se preocupe agora com as páginas não, tá certo? As diferentes profissões utilizam ferramentas e conhecimentos específicos. As profissões geralmente elas estão ligadas às atividades econômicas. E as atividades econômicas estão agrupadas em 3 setores. Temos os setores primário, secundário e terciário. O que faz o setor primário? As atividades ligadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. O setor secundário, atividades de transformação de matéria-prima em produtos, mercadorias ou bens de consumo. E o setor terciário, atividades de comércio e prestação de serviços, escolas, hotéis, hospitais, bancos. Então, aí são os setores na organização do espaço, né? A organização da economia de um lugar. Falamos também sobre o êxodo rural com a história A Vila do Coroatá, né? Que é onde se busca melhores condições de vida. As pessoas que saem do campo e vão para a cidade, né? Buscar melhores condições de moradia, de emprego, de lazer. Então é chamado de êxodo rural, tá certo? A gente estudou essa historinha, ó, do Croatá, certo? A minha língua do drama é Coroatá, tá bom? E partindo aqui para as unidades político-administrativas. O Brasil ele é um dos maiores países do mundo em área. Seu território é dividido em unidades que recebem o nome de Estado, além de um Distrito Federal. Ou seja, o nosso país ele é composto de 26 estados e um Distrito Federal. E fica Brasília, que é a capital do nosso país, tá certo? E qual é o nosso estado? Ceará. Tá bom, gente? Então, os estados, por sua vez, são divididos em unidades menores, né? Brasil, país, estado, Ceará, e agora estamos em municípios. A gente estudou aqui, tá certo? Os estados, né, em unidades menores, que são os municípios, onde, né, os municípios são divididos em 2 áreas, a área urbana e a área rural. A área urbana é a cidade, a área rural é o campo, certo? A divisão do nosso município, tá bom, gente? Continuando. E os municípios, eles podem ter como limite, né, um município do outro, né? Uma divisão entre Viçosa e Tianguá, por exemplo, né? Temos a estrada, tem um rio, temos serras, né? E nem sempre, porém, os limites de um município são visíveis na paisagem. Então, algumas vezes, o limite entre os municípios ou entre os estados é marcado com sinalizações, né? A gente viu aí as placas, vocês que andavam muito na estrada, né? Temos aqui as placas de sinalizações, tá bom? E temos também os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. A gente viu lá em Descendo Saberes, né? O que está a norte, o que está a sul, o que está a leste e o que está a oeste, né? São casas, prédios, rios. É dessa forma que a gente vai tentando se localizar melhor, certo? E tanto a área urbana quanto a área rural estão sob responsabilidade dos governantes do município, né? Então, os cargos de prefeito e de vereadores são ocupados por representantes eleitos pela população a cada 4 anos. Então, os poderes responsáveis pela administração do município são o poder executivo,
o poder legislativo e o poder judiciário. Qual é a função do poder executivo? Executar as leis, né? Fazer, né? Atuar, agir. E a função do poder legislativo, né? Elaborar as leis. E o do poder judiciário? Analisa e julga com base na lei, certo? E se perguntar onde executa as leis? Na prefeitura, né? Onde são elaboradas as leis? Na Câmara Municipal. E onde é que se analisam e julgam com base na lei, né? Estamos no fórum, viu? Tá, todas essas informações aqui a gente está só relembrando, tá certo? E no saber mais, nós sabemos que nós temos nossos direitos e os nossos deveres, né? Os direitos de todo cidadão, né? Os direitos garantidos por lei e o dever de cumprir, tá certo? E no território brasileiro é dividido em estados, né? Com muitos municípios. Existem áreas do Brasil que são ocupadas pelas populações indígenas e tradicionais, antes mesmo de nosso país ser organizado em estados e municípios. Então, a gente falou aí sobre as terras indígenas e as terras quilombolas. O que são as terras indígenas? São territórios legalmente demarcados pelos estados brasileiros, que têm a obrigação de protegê-los e impedir que sejam ocupadas por não indígenas, tá certo? As terras indígenas, tá bom? A pesquisa que a gente fez. Temos também as terras quilombolas, que foram, na sua origem, comunidades criadas pelos negros que fugiam do trabalho forçado e escravizado, buscando sua independência, né? A busca aí dos seus direitos, a busca de sua liberdade, né? Então, eram os quilombolas, né? Eles iam para, né, as terras quilombolas, eram os quilombos, viu? A gente chama até quilombo dos Palmares. Então, era isso como revisão. Só lembrando que de vez em quando a gente está fazendo esse movimento, né, de revisão. E partindo para a página 191, onde fala da produção ao consumo, tá certo? Da produção ao consumo, né? Nós temos um momento aí de industrialização, onde a matéria-prima, que, né, são recursos naturais, são retirados da natureza, são transformadas. A gente está até lembrando agora os setores, né? Primário, secundário e terciário. Então, os materiais usados para fabricar produtos e mercadorias são chamados de matéria-prima. E como essas atividades são desenvolvidas no campo e como já vimos, né, faz parte do nosso setor primário da economia, tá bom? Então, como primeira questão, cite a principal matéria-prima utilizada para fazer sua mochila. Pode ser de couro, algodão, poliéster ou nylon, né, que é de petróleo, borracha. Letra B, seus livros e cadernos. Papel feito de celulose extraída das árvores. Repetindo, papel feito de celulose extraída das árvores. E seu lápis? A mais comum é a madeira, né? A grafite mineral. Partindo para a página 192, escolha 2 produtos industrializados e procure saber o nome do produto, né? Teve criança que colocou aqui o creme de leite, a principal matéria-prima utilizada em sua fabricação, né? Que era laticínio, o nome do fabricante, né? O Laticínio Belo Vale Limitada, né? Souza PB, que é Paraíba, acredito, né? Onde é vendido? No supermercado, mercadinhos. E o preço? R$ 8,50. Aqui foi o preço colocado, né? Você tem que pesquisar mais, que eu acho que tem lugares que vendem mais baratinho, tá bom? Então, esse foi a atividade, essas 2 atividades, né, de correção, não foi isso? E eu passei aí um mapa, mas só foi passar tempo para vocês terem mais habilidade com os estados e capitais, tá certo? Para facilitar aqui o momento de vocês de aprendizagem. Logo vocês vão estudar a pecuária. O que é a pecuária? Que é a criação de animais, né? Principalmente de boi, bovinos, tá bom, gente? Tem aí uma mini coleção de palavras de geografia, certo?
pecuária, agricultura, né? Plantação, pecuária, criação de animais. E logo vem os produtos na página 193. Os produtos percorrem vários caminhos antes de chegar ao consumidor final. É o que chamamos de ciclo do produtor até o consumidor. Vocês vão relembrar aí os setores. Produtor primário, né, passou por um processo de transformação na indústria e chegou no terceiro setor, né, que é o terciário, que é nas lojas, no mercantil. Então, é do produtor ao consumidor, tá certo? Então, era só isso, gente. Tem as atividades para vocês fazerem. Eu acredito que esse momento vai ser para você relembrar para alguma atividade que vocês possam fazer avaliativa, né? Para ver se a gente adquiriu esse conhecimento, se viu? Faça essas tarefinhas para a gente não parar, tá certo? E era isso. Então, boa atividade, bom dia, né? E que vocês cumpram todas essas tarefinhas e que vocês melhorem mais o conhecimento de vocês, aí mais calma, né? A gente não pode se estender muito, passar muito tempo, tá certo? Então é isso, né? Eu acredito que vocês tenham entendido, estejam relembrados já do nosso conteúdo. Então até a próxima. Tchau, gente!